Imagine um vilarejo simples, perdido nas florestas frias da Suécia do século XIX. Casas de madeira, estradas de terra e uma rotina que parecia imutável. Camponeses cuidando da terra, mulheres fiando lã, crianças correndo entre os campos. Nesse cenário modesto, surgiu uma jovem que, sem querer, mudaria para sempre a maneira como a sociedade enxergava o poder da beleza. Seu nome? Pilt Karin Ersdotter. Karin nasceu em 1814 em uma família de camponeses, sem privilégios, sem riquezas, sem nenhum título nobre que pudesse colocá-la em evidência. Ainda assim, seu destino seria diferente. Desde cedo, todos ao seu redor notavam que havia algo nela que ultrapassava o comum. Não era apenas o rosto angelical, mas um carisma que atraía olhares e despertava curiosidade. As pessoas começaram a descrevê-la como a mulher mais bela de toda a Suécia. Imagine isso acontecendo em uma época em que não existiam câmeras, redes sociais ou revistas. A fama de Karin se espalhou de boca em boca, viajando por vilarejos, atravessando regiões e alcançando até as cidades mais movimentadas. Como um eco misterioso, sua imagem se transformou em lenda viva. Mas o que tornava Pilt Karin tão especial? Alguns diziam que era a simetria perfeita de seu rosto. Outros falavam da pele clara, dos olhos que pareciam refletir as paisagens geladas da Suécia e dos cabelos loiros que cintilavam sob a luz do sol. No entanto, havia também quem acreditasse que a verdadeira força de Karin estava em algo mais profundo. Uma espécie de aura magnética, um encanto quase sobrenatural. Conforme sua fama crescia, viajantes, pintores e até nobres começaram a visitar a pequena região apenas para conhecer a jovem. Havia quem cruzasse dias de estrada para ver com os próprios olhos aquela camponesa que já era considerada uma lenda. É como se a Suécia inteira tivesse encontrado uma deusa nórdica em carne e osso. E aqui fica a pergunta intrigante: como alguém tão simples, vinda de um ambiente tão distante do luxo e da nobreza, conseguiu conquistar tamanha atenção? Teria sido apenas a beleza física ou havia algo mais? Esse mistério ainda ecoa pelos corredores da história sueca. Se você está gostando dessa jornada misteriosa sobre a vida de Pilt Karin Ersdotter, já aproveita para deixar o seu like. Se inscreve no canal Café Tuga e ativar as notificações. E lembre-se, compartilhe este vídeo com seus amigos, meu caro, porque muita gente nunca ouviu falar de Pilt Karin e a história dela merece ser conhecida. A fama de Pilt Karin cresceu de tal forma que chegou aos ouvidos de Estocolmo, a capital sueca. Imagine o impacto. Em meio a uma corte repleta de damas elegantes e nobres, adornadas com vestidos luxuosos. A conversa girava em torno de uma simples camponesa que vivia no interior. A curiosidade era inevitável e não demorou muito para que a própria realeza quisesse conhecê-la. Conta-se que Karin foi levada até a cidade, onde se tornou assunto de debates e até de disputas. Enquanto alguns viam nela apenas uma jovem de beleza rara, outros acreditavam que havia um risco em tamanha atenção. Afinal, em uma sociedade marcada por hierarquias rígidas, como aceitar que uma camponesa pudesse ser comparada ou até superar em fama as mulheres da corte? O encontro de Karin com nobres e aristocratas marcou um ponto de virada. Ela não tinha educação formal, não falava como uma dama refinada, mas sua presença encantava a todos. Muitos descreviam sua simplicidade como parte de seu charme. Outros, mais céticos, suspeitavam que toda essa admiração escondia algo que ia além do físico, como se Karin fosse portadora de uma energia magnética, quase mística. Mas esse contato com a elite também trouxe consequências.
Ao mesmo tempo em que sua fama se espalhava como fogo, surgiam também boatos e intrigas. Alguns diziam que sua beleza era fruto de algum segredo de família, talvez uma linhagem perdida ligada a ancestrais nobres. Outros iam ainda mais longe, insinuando que ela possuía uma espécie de dom sobrenatural, um presente que a fazia brilhar onde quer que estivesse. Essa mistura de admiração e suspeita transformou Karin em uma figura enigmática. Ela já não era apenas a bela camponesa dos vilarejos, mas uma espécie de mito vivo capaz de perturbar as estruturas sociais da época. Sua história começou a ser registrada em poemas, cartas e até pinturas, eternizando sua imagem de mulher inalcançável. Mas será que Karen buscava tudo isso? Ou teria sido apenas vítima de uma fama inesperada que a arrastou para um destino que ela nunca pediu? Essa é uma das perguntas mais fascinantes de sua vida, e até hoje não há resposta definitiva. Você acredita que a beleza de Karin era apenas física ou havia algo misterioso nela? Sua opinião pode render uma discussão incrível com outros inscritos. Com o passar dos anos, Pilt Karin deixou de ser apenas uma jovem admirada localmente. Sua figura se transformou em um verdadeiro símbolo nacional de beleza. É curioso pensar nisso, porque a Suécia, naquele período, buscava também uma identidade cultural que fosse reconhecida em toda a Europa. E, de repente, Karin passou a representar a essência do povo sueco, simples, natural e, ao mesmo tempo, fascinante. Pintores começaram a retratar sua imagem. Poetas a mencionavam em versos que exaltavam não apenas sua aparência, mas também o contraste entre sua origem humilde e o impacto que ela causava em todos. Era como se Karin fosse uma ponte entre dois mundos, o da simplicidade camponesa e o da sofisticação aristocrática. Esse fenômeno, no entanto, não era apenas cultural. Muitos acreditavam que sua presença tinha até um efeito econômico e político. Afinal, uma jovem que atraía viajantes de diversas regiões também colocava sua vila no mapa. Era como se Karin fosse uma celebridade em uma época que nem sonhava com esse conceito. Mas, junto com a glória, vinha o peso. Imagine carregar o título de a mulher mais bela da Suécia. Cada gesto, cada palavra, cada detalhe era observado e comentado. Karin não podia simplesmente ser uma jovem comum. Sobre ela recaía a responsabilidade de representar um ideal. Isso, aos poucos, começou a se tornar um fardo invisível. Há relatos de que Karin sentia certo incômodo com toda essa atenção. Embora nunca tenha rejeitado sua fama, também não parecia se aproveitar dela. Pelo contrário, muitos diziam que ela permanecia humilde, sempre ligada às suas raízes. Esse traço só aumentava ainda mais sua aura misteriosa, porque parecia impossível para muitos entender como alguém tão admirado podia manter a simplicidade intacta. E aqui surge uma reflexão importante. Será que a beleza é um presente ou uma maldição? Para Karin, pode ter sido os dois. Enquanto conquistava o respeito e a adoração de muitos, também enfrentava inveja, intrigas e até hostilidade. Sua vida se transformava em uma espécie de espelho das contradições humanas. Se você chegou até aqui, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que amam histórias misteriosas. Quanto mais gente conhecer Pilt Karin, mais pessoas vão se surpreender com o impacto que uma simples camponesa teve na história de um país inteiro, onde há fama, há boatos. E com Karin não foi diferente. Conforme sua imagem crescia, começaram a surgir lendas que transformaram sua história em algo ainda mais fascinante. Alguns diziam que sua beleza não era deste mundo. Havia quem acreditasse que Karin era descendente de criaturas míticas do folclore nórdico, como as Huldra.
mulheres encantadoras que seduziam homens e os levavam à perdição. Outros iam além, sugerindo que ela carregava sangue real escondido em sua linhagem, o que explicaria seu magnetismo. Claro que muitos desses boatos eram apenas invenções, mas o curioso é como eles ajudaram a consolidar ainda mais sua lenda. Karen não era apenas uma jovem bonita, ela era um enigma, uma figura que desafiava explicações racionais e que despertava tanto desejo quanto medo. Há registros de viajantes que descrevem encontros com Karen como experiências quase espirituais. Alguns afirmavam que, ao olharem em seus olhos, sentiam uma mistura de calma e perturbação, como se fossem observados por algo maior do que uma simples camponesa. Relatos exagerados? Talvez. Mas o fato é que eles se espalhavam rapidamente, alimentando o mito. E como toda figura envolta em mistério, Karen também enfrentava detratores. Havia quem a acusasse de manipular homens com sua aparência, de usar sua beleza para conquistar favores e vantagens. Essas críticas, embora sem fundamento, refletiam mais os preconceitos da época do que a realidade da jovem. O mais curioso é que, quanto mais falavam dela, mais ela se transformava em um ícone intocável. Era como se os boatos, em vez de destruir sua imagem, a fortalecessem. Afinal, quem já não percebeu que o mistério sempre atrai mais do que a certeza? E aqui eu te pergunto, você acredita que pessoas podem ter uma aura tão forte que chegam a parecer quase sobrenaturais? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E claro, já aproveita para deixar aquele like poderoso. Se por um lado a fama trouxe admiração, por outro trouxe também um peso quase insuportável. Karen passou a viver sob o olhar constante de todos. Cada escolha, cada gesto, cada palavra era interpretado e comentado. Não havia mais espaço para anonimato ou tranquilidade. Esse tipo de pressão pode parecer familiar hoje, em plena era das redes sociais. Mas imagine viver algo parecido em pleno século XIX, quando não havia filtros, câmeras ou vídeos. Apenas a observação direta das pessoas. A vida de Karen era como um palco permanente. Com isso, surgiram também dificuldades pessoais. Alguns relatos indicam que Karen chegou a sentir-se aprisionada pela fama. Ela, que nasceu em uma vida simples e rural, se via constantemente no centro das atenções, algo que não havia escolhido. Apesar disso, Karen nunca deixou de lado sua essência. Permanecia ligada às suas raízes, nunca renegando sua origem humilde. Esse comportamento, paradoxalmente, aumentava ainda mais o fascínio em torno dela. Como poderia alguém com tanto prestígio permanecer tão simples? Mas é claro que nem todos viam isso com bons olhos. A inveja e o ciúme a acompanhavam constantemente. Havia mulheres que a viam como uma ameaça, homens que a idealizavam de forma quase impossível, e autoridades que temiam a quebra das rígidas estruturas sociais. Esse jogo de forças transformou sua vida em um campo de tensão constante. A beleza, que no início parecia um presente, agora revelava seu lado sombrio, o de uma prisão invisível, da qual era impossível escapar. E aqui entra uma reflexão importante para todos nós. Quantas vezes não idealizamos a vida de quem recebe destaque sem perceber o peso que isso traz? Pitcairn é um exemplo vivo de como o que parece ser uma bênção pode se transformar em um fardo. Pitcairn Ersdotter faleceu em 1885, mas sua imagem nunca foi esquecida. Até hoje, ela é lembrada como a mulher mais bela da Suécia, e de como uma simples camponesa conseguiu desafiar as barreiras da sociedade, provando que a verdadeira grandeza pode surgir nos lugares mais improváveis. Será que sua beleza foi realmente tão extraordinária? Deixe sua resposta nos comentários,
porque eu quero muito saber a sua opinião sobre esse enigma histórico. Deixe o seu like, se inscreva no canal Café Tuga e ative o sininho para não perder as próximas histórias misteriosas que vamos explorar juntos. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, cheia de segredos e reflexões. E lembre-se, compartilhe este vídeo com quem você sabe que vai se fascinar com mistérios históricos. Assim encerramos a vida e o mistério de Pilt-Karin Ersdotter, a camponesa que encantou reis, nobres e gerações inteiras. Segue o link na bio, um nome que nunca será esquecido. Até o próximo vídeo.